O sol ainda mal havia rompido completamente o horizonte quando o Dr. Álvaro estacionou seu carro antigo diante da casa onde prestaria atendimento naquela manhã. Médico há mais de 40 anos, ele mantinha o hábito de chegar cedo demais, não por pressa, mas por uma inquietação silenciosa que o acompanhava desde a aposentadoria parcial. A rua estava quieta, quase imóvel, e algo naquela calma excessiva lhe causou um leve desconforto, como se o dia estivesse prendendo a respiração antes de revelar um problema maior. A residência era ampla, bem cuidada, com um jardim recém-regado e brinquedos infantis espalhados de forma organizada demais para um lar com criança pequena. O Dr. Álvaro desceu do carro devagar, apoiando-se por um instante na porta, observando os detalhes com olhos experientes. Ele sabia, por instinto, que casas também adoeciam, e aquela parecia esconder algo por trás das paredes claras e das cortinas fechadas. Ao se aproximar da porta, ouviu um som abafado vindo do interior, algo entre um soluço contido e uma respiração acelerada. Não era um choro comum, daqueles que se escuta quando uma criança acorda assustada. Era diferente, mais grave, mais desesperado. O médico hesitou por um segundo, lembrando-se de quantas vezes ignorar sinais sutis havia custado caro em sua carreira. Quando a porta se abriu, revelou-se uma jovem de aparência cansada, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas segurando o batente. Ela se apresentou como Clara, a babá recém-contratada, explicando em voz falha que ainda não esperava visitas tão cedo. O Dr. Álvaro notou imediatamente o tom de pânico mal disfarçado, algo que não combinava com uma simples rotina matinal. Clara tentou sorrir, mas o sorriso se desfez rapidamente, como se fosse pesado demais para sustentar. Atrás dela, o corredor parecia mergulhado em penumbra, e o ar carregava um silêncio tenso, quebrado apenas por um ruído estranho que vinha do quarto da criança. O médico sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, não de medo, mas de reconhecimento, como se já tivesse estado ali antes, em outras casas, em outras histórias mal resolvidas. Enquanto entrava, o Dr. Álvaro explicou que fora chamado pelos pais, Marcos e Renata, por conta de episódios recentes de mal-estar do pequeno Lucas. Clara assentiu com a cabeça repetidas vezes, mas parecia não ouvir nada do que ele dizia. Seus olhos se desviavam constantemente para o corredor, como se esperasse que algo surgisse dali a qualquer momento. Se você está gostando desse clima de mistério e quer continuar acompanhando essa história até o fim, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like agora, isso ajuda muito e não custa nada. O Dr. Álvaro, alheio a qualquer plateia invisível, caminhou lentamente pela sala, observando fotos de família nas paredes. Em quase todas, Lucas aparecia sorridente, mas havia algo estranho. Em algumas imagens mais recentes, o sorriso parecia forçado, e os olhos da criança pareciam cansados demais para alguém tão novo. Clara começou a falar sem que ninguém perguntasse, despejando palavras como quem abre uma represa. Contou que estava ali havia apenas 3 dias, e que desde a primeira noite algo não estava certo. Lucas acordava sempre no mesmo horário, apontando para o canto do quarto e dizendo que alguém estava ali, embora não houvesse ninguém. A babá tentava rir, fingir que era imaginação, mas por dentro o medo crescia. O Dr. Álvaro ouviu tudo em silêncio, assentindo de vez em quando, com aquele olhar atento de quem já ouvirá relatos semelhantes, mas nunca iguais. Ele sabia que o desespero de Clara não era exagero juvenil, e sim um pedido de socorro. Havia algo ali que ultrapassava o cansaço comum de uma babá em início de trabalho. Outro som ecoou pela casa, mais alto agora, como um arrastar lento seguido de um gemido quase imperceptível. Clara empalideceu de vez e segurou o braço do médico com força, implorando para que ele não a deixasse sozinha. Se você quer descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque essa história está só começando. O Dr. Álvaro respirou fundo, sentindo o peso dos anos e das experiências acumuladas, e caminhou em direção ao corredor escuro. Ele ainda não sabia exatamente o que encontraria, mas tinha certeza de uma coisa: aquele não seria um atendimento comum, e o desespero daquela babá recém-chegada era apenas o primeiro sinal de algo muito mais profundo e perturbador. O corredor parecia mais longo do que realmente era, como se a casa estivesse se expandindo aos poucos sob a tensão do momento. O Dr. Álvaro caminhava devagar, sentindo o assoalho Ranger sob seus pés, enquanto Clara permanecia a um passo de distância, quase escondida atrás dele. A luz fraca das luminárias criava sombras irregulares nas paredes, e cada sombra parecia carregar uma ameaça silenciosa, algo que o médico não conseguia explicar apenas com lógica. Ao se aproximarem do quarto de Lucas, o som voltou a se manifestar, agora claramente vindo dali de dentro. Era um ruído baixo, repetitivo,
como alguém murmurando palavras incompreensíveis. O doutor Álvaro franziu a testa, tentando associar aquele som a algum sintoma clínico conhecido, mas nada fazia sentido. Não era delírio comum, nem febre, nem simples pesadelo infantil. Clara começou a chorar em silêncio, contando que ouvirá aquele mesmo som todas as madrugadas desde que chegará. Disse que no primeiro dia pensou ser apenas o menino falando dormindo, mas na segunda noite percebeu que o som continuava mesmo quando Lucas estava acordado, parado na cama, olhando fixamente para o canto do quarto com os olhos arregalados de pavor. O médico apoiou a mão na maçaneta e sentiu um frio estranho atravessar seus dedos, como se o metal estivesse mais gelado do que deveria. Ele fechou os olhos por um breve instante, reunindo coragem e concentração, algo que aprenderá ao longo de décadas lidando com situações críticas. Ao abrir a porta, preparou-se para enfrentar o que quer que estivesse ali. O quarto estava organizado demais, com os brinquedos alinhados e a cama perfeitamente arrumada, apesar de ainda ser muito cedo. Lucas estava sentado no centro da cama, abraçando um ursinho gasto, com o rosto pálido e os olhos fundos. Ele olhou para o doutor Álvaro como se já o conhecesse, como se estivesse esperando por ele há muito tempo. Sem dizer uma palavra, Lucas apontou lentamente para o canto esquerdo do quarto. O médico seguiu o gesto com o olhar e não viu nada além de uma poltrona antiga e uma cortina fechada. Ainda assim, sentiu uma pressão no peito, uma sensação familiar que o acompanhará em casos raros e difíceis, quando o problema não se limitava ao corpo físico. Se você está envolvido nessa história e quer continuar acompanhando cada detalhe até o final, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, isso faz toda a diferença para que mais pessoas vejam esse conteúdo. O doutor Álvaro se aproximou da criança e falou com voz calma, perguntando o que ele estava vendo. Lucas respondeu em sussurro, dizendo que o senhor triste não ia embora e que ficava ali observando todos dormirem. Clara regalou os olhos ao ouvir aquilo, explicando que nunca havia mencionado essa descrição ao menino. O doutor Álvaro sentiu um nó se formar em seu estômago, pois aquela não era a primeira vez que ouvia relatos semelhantes ao longo da vida. Ele já aprenderá que, às vezes, crianças percebiam coisas que adultos insistiam em ignorar. O médico pediu para examinar Lucas, verificando sinais vitais, pupilas, respiração e reflexos. Tudo parecia normal do ponto de vista clínico, o que tornava a situação ainda mais inquietante. O menino estava saudável, mas carregava um medo que não condizia com sua idade nem com sua realidade aparente. Enquanto examinava a criança, o doutor Álvaro percebeu algo estranho no canto do quarto, um leve deslocamento de ar, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Ele não comentou nada, mas seu semblante sério denunciava que estava começando a compreender a gravidade da situação. Clara então revelou algo que guardara por medo de parecer louca. Todas as manhãs, ao acordar, encontrava a poltrona do quarto em posição diferente, voltada diretamente para a cama de Lucas. Ela jurava nunca tê-la movido. Se isso já está te deixando arrepiado, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque o mistério dessa casa está longe de acabar. O doutor Álvaro respirou fundo mais uma vez, sentando-se lentamente na beira da cama. Ele sabia que precisava conversar com os pais o quanto antes, pois aquela casa escondia uma história antiga, possivelmente esquecida, que agora cobrava atenção. O desespero de Clara era apenas o reflexo inicial de algo que estava prestes a vir à tona. O doutor Álvaro pediu que Clara deixasse o quarto por alguns minutos, explicando que precisava conversar a sós com Lucas. A babá hesitou, claramente relutante em se afastar, mas acabou concordando, lançando um último olhar apreensivo para o canto do quarto antes de fechar a porta lentamente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ocupar espaço físico, pressionando o ar ao redor deles. Sentado diante da criança, o médico adotou um tom suave, quase paternal, perguntando há quanto tempo o senhor triste aparecia. Lucas apertou o ursinho contra o peito e respondeu que ele estava ali desde antes de Clara chegar, desde quando a casa ficou quieta demais. Aquela frase ecoou na mente do doutor Álvaro, pois ele sabia que casas só ficam quietas assim quando algo é escondido ou ignorado por muito tempo. O menino explicou que o senhor ficava sempre no mesmo lugar, observando, suspirando e às vezes chorando baixinho. Disse que ele não fazia nada de ruim, mas deixava o quarto frio e pesado, como se estivesse muito cansado. Lucas também contou que o senhor ficava mais forte quando os pais viajavam, algo que acontecia com frequência por causa do trabalho. O doutor Álvaro sentiu um aperto no coração ao perceber que aquela presença parecia ligada à solidão, não à violência. Ainda assim, sabia que qualquer manifestação desse tipo podia afetar profundamente o psicológico de uma criança.
Ele perguntou se o senhor dizia algo, e Lucas respondeu que às vezes ele pedia desculpa, repetidas vezes, como se tivesse cometido um erro muito grande. Nesse momento, um estalo baixo ecoou pelo quarto, vindo do armário encostado na parede. O médico conteve a reação, mantendo a calma diante do menino, mas por dentro seu raciocínio acelerava. Ele não podia ignorar sinais tão claros de que algo fora do comum estava acontecendo ali. Se essa história está te prendendo até agora, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda demais a manter conteúdos assim no ar. O Dr. Álvaro levantou-se e caminhou até o armário, abrindo a porta lentamente. Dentro, além das roupas infantis, havia uma caixa antiga de madeira, visivelmente fora de lugar naquele ambiente moderno. Ele chamou Clara e pediu que trouxesse a caixa até a cama. A babá voltou ao quarto com passos cautelosos, olhando para todos os lados, como se temesse cruzar com algo invisível. Ao ver a caixa, ela afirmou nunca tê-la visto antes, apesar de limpar o quarto diariamente desde que chegara. O Dr. Álvaro abriu a tampa com cuidado, revelando fotos antigas, cartas amareladas e um relógio de bolso quebrado. Em uma das fotografias, havia um homem idoso sentado exatamente na mesma poltrona do quarto, olhando diretamente para a câmera com um semblante profundamente triste. O médico sentiu um calafrio imediato ao perceber a semelhança entre a imagem e a descrição feita por Lucas. Clara levou a mão à boca, reconhecendo o homem da foto como o antigo dono da casa, segundo comentários vagos que ouvirá dos vizinhos. Ele havia vivido ali sozinho por muitos anos e falecera de forma silenciosa, sem familiares próximos. Aquela informação parecia preencher lacunas invisíveis no ambiente. Lucas apontou para a foto e disse, com naturalidade assustadora, que aquele era o senhor que ficava no quarto todas as noites. O Dr. Álvaro fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela confirmação. Ele sabia que aquela casa carregava uma memória que se recusava a desaparecer. O médico explicou a Clara que precisariam falar com os pais imediatamente e talvez buscar ajuda especializada, algo além da medicina tradicional. Se você quer continuar acompanhando essa revelação e entender onde tudo isso vai dar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque a verdade por trás desse mistério está cada vez mais próxima. Enquanto guardava cuidadosamente os objetos na caixa, o Dr. Álvaro teve a sensação nítida de não estar sozinho no quarto. Um arrepio percorreu sua espinha, e, pela primeira vez em muitos anos, ele se perguntou se aquela presença realmente queria ajuda, ou apenas ser lembrada. O Dr. Álvaro desceu com Clara até a sala, levando a caixa antiga cuidadosamente nas mãos, como se carregasse algo frágil demais para ser tratado com descuido. A casa parecia diferente agora, menos silenciosa, como se estivesse atenta àquela movimentação inesperada. O médico pediu que a babá ligasse para os pais de Lucas, explicando que a situação exigia uma conversa urgente e presencial. Enquanto Clara falava ao telefone, com a voz ainda trêmula, o Dr. Álvaro observava a sala com mais atenção. Havia pequenos detalhes que antes lhe escaparam, um relógio parado na parede, sempre marcando o mesmo horário, e uma estante com livros antigos misturados a volumes modernos. Aquela mistura de tempos parecia refletir exatamente o conflito que se manifestava naquela casa. Renata foi a primeira a atender o telefone e demonstrou surpresa com a urgência. Ela garantiu que voltaria o quanto antes, assim como Marcos, que estava em outra cidade. O Dr. Álvaro pediu que Clara não mencionasse nada sobre a presença estranha até que eles estivessem ali, para evitar pânico desnecessário. A babá concordou, embora fosse visível o esforço para manter a compostura. Se você está acompanhando essa história e quer apoiar esse tipo de narrativa cheia de mistério, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo. Enquanto aguardavam, o médico sentou-se no sofá e começou a examinar os objetos da caixa com mais calma. As cartas revelavam um homem solitário chamado Augusto, que escrevia sobre arrependimentos, escolhas erradas e uma culpa que parecia nunca encontrar descanso. Em uma das cartas, Augusto mencionava uma criança que nunca chegou a conhecer, um neto que ele acreditava que jamais pisaria naquela casa. O Dr. Álvaro sentiu um peso no peito ao perceber a conexão implícita. Lucas, sem saber, dormia no mesmo quarto onde aquele homem passará seus últimos anos imerso em solidão e remorso. Clara contou que, desde a primeira noite, sentia uma tristeza profunda ao entrar no quarto, como se o ambiente sugasse suas forças. Disse também que sonhava repetidamente com um homem sentado na poltrona, chorando em silêncio. Ela acordava sempre no mesmo horário, com o coração acelerado e a sensação de estar sendo observada. O Dr. Álvaro explicou que lugares podem carregar memórias emocionais muito fortes,
especialmente quando alguém vive e morre ali em estado de sofrimento intenso. Ele não afirmava nada com certeza, mas sua experiência lhe dizia que aquela presença não era hostil, apenas presa a um ciclo de culpa e saudade não resolvida. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu a conversa. Era o som da poltrona sendo arrastada lentamente. Clara ficou paralisada, e o médico se levantou com dificuldade, apoiando-se no braço do sofá. Ambos sabiam exatamente de onde vinha aquele som, e nenhum dos dois precisava dizer isso em voz alta. Se isso já está te deixando arrepiado, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque essa história ainda guarda revelações importantes. O Dr. Álvaro subiu as escadas com passos firmes, apesar da idade, e encontrou a poltrona agora posicionada no centro do corredor, voltada para a escada, como se alguém estivesse esperando por eles. Ele sentiu novamente aquela pressão no peito, mas desta vez havia também uma estranha sensação de compaixão. Não era medo que o dominava, e sim a certeza de que aquela presença queria ser vista, reconhecida. Clara permaneceu no pé da escada, incapaz de subir mais um degrau. O médico falou em voz alta, dirigindo-se ao espaço vazio, dizendo que compreendia a dor e que estavam tentando ajudar. O ar pareceu se mover levemente, e o peso no ambiente diminuiu por alguns segundos. Aquela reação reforçou sua convicção de que a comunicação, de alguma forma, era possível. Ao longe, ouviram o som de um carro estacionando. Os pais de Lucas haviam chegado. O Dr. Álvaro sabia que o próximo passo seria o mais delicado de todos, revelar uma verdade que eles talvez não estivessem prontos para ouvir, mas que era necessária para proteger o filho, talvez, libertar aquela alma presa ao passado. Marcos e Renata entraram na casa visivelmente apressados, trocando olhares confusos ao perceber o clima pesado que pairava no ambiente. O Dr. Álvaro os cumprimentou com seriedade e pediu que se sentassem, deixando claro desde o início que aquela conversa não seria simples. Clara permaneceu de pé, próxima à porta, como se quisesse garantir uma rota de fuga caso algo estranho acontecesse novamente. Renata foi a primeira a falar, perguntando se havia algo grave com a saúde de Lucas. O médico explicou que, fisicamente, o menino estava bem, mas que havia sinais claros de um sofrimento emocional intenso, causado por algo presente naquela casa. Marcos franziu a testa, demonstrando incredulidade, como alguém que tenta racionalizar o inexplicável. O Dr. Álvaro colocou a caixa de madeira sobre a mesa e pediu que eles a abrissem. Ao ver as cartas e as fotografias, Marcos empalideceu imediatamente. Ele confessou que aquela casa pertencera ao seu avô, Augusto, um homem com quem tivera pouco contato e cuja história sempre fora tratada como tabu na família. Marcos contou que Augusto fora um médico respeitado, mas que se tornará amargo após perder a esposa e o filho em um acidente. Consumido pela culpa de não estar presente no momento da tragédia, ele se isolou completamente, recusando visitas e cortando laços com a família. Marcos herdara a casa após sua morte, mas nunca se interessara em saber o que realmente acontecerá ali. Renata levou a mão ao peito ao perceber a dimensão daquela herança emocional. Ela admitiu que, desde que se mudaram, também sentia um peso constante, uma tristeza sem explicação. Ambos haviam ignorado os sinais, atribuindo tudo ao estresse do trabalho e da rotina intensa, sem imaginar o impacto que isso teria sobre o filho. Se essa revelação está te prendendo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque essa história está chegando em pontos cada vez mais profundos. O Dr. Álvaro explicou que Lucas, por ser mais sensível, parecia captar aquela dor não resolvida, manifestada na figura do senhor triste que o observava. Clara confirmou que nunca havia contado nada sobre o antigo morador ao menino, reforçando que aquilo não podia ser apenas imaginação influenciada. O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo tic-tac distante do relógio parado na parede, como se o tempo naquela casa realmente tivesse congelado. O médico sugeriu que talvez fosse necessário reconhecer oficialmente a história de Augusto, trazer à tona o que fora escondido por tanto tempo. Ele explicou que, em sua experiência, negar o passado só fortalecia esse tipo de manifestação emocional profunda. Marcos e Renata trocaram olhares apreensivos, percebendo que haviam cometido um erro ao ignorar as raízes daquele problema. De repente, Lucas apareceu na escada, segurando o ursinho, com o rosto sério demais para uma criança de sua idade. Ele disse que o senhor estava mais perto e que parecia triste, mas também esperançoso. As palavras do menino fizeram Renata chorar imediatamente, sentindo-se culpada por não ter percebido o sofrimento do filho antes. Se você quer continuar acompanhando essa história até entender o que realmente vai acontecer com essa família, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal agora mesmo.
O doutor Álvaro se levantou lentamente e disse que havia uma chance de resolver tudo aquilo, mas exigiria coragem, sinceridade e um enfrentamento direto com o passado que aquela casa insistia em não esquecer. Ele sabia que o próximo passo não seria apenas médico ou psicológico, mas humano. Libertar aquela presença significava, antes de tudo, aceitar a dor que fora varrida para debaixo do tapete por gerações. E essa decisão mudaria a vida de todos ali para sempre. O doutor Álvaro pediu que todos permanecessem na sala por alguns minutos enquanto ele subia novamente ao andar de cima. Havia algo que ele precisava confirmar sozinho, algo que sua intuição insistia em apontar desde o início. A cada degrau, sentia o ar mais pesado, como se a casa reagisse à decisão que estava prestes a ser tomada. Ao chegar ao corredor, a poltrona já não estava mais ali. Em seu lugar, havia apenas marcas leves no chão, como se tivesse sido arrastada recentemente. O médico seguiu até o quarto de Lucas e encontrou a porta entreaberta. Dentro, o ambiente estava mais frio do que antes, e a sensação de presença era quase palpável. O doutor Álvaro falou novamente em voz alta, explicando que a família agora sabia quem era Augusto e que estavam dispostos a ouvir sua história. Disse que ninguém ali queria ignorar sua dor, e que Lucas não precisava carregar um peso que não era dele. O silêncio que se seguiu foi longo, mas diferente, menos opressor. Lentamente, o relógio de bolso que estava dentro da caixa começou a funcionar sozinho, emitindo um tic-tac fraco, porém constante. O médico sentiu um arrepio profundo, mas manteve a calma. Aquela era a primeira resposta clara que recebiam desde o início de tudo. Enquanto isso, na sala, Marcos contou a Renata e Clara detalhes que nunca havia revelado. Disse que o avô Augusto se culpava por não ter buscado o filho na escola no dia do acidente, algo que prometera fazer, mas acabou adiando por causa do trabalho. A culpa o consumiu até o último dia de vida. Se você está acompanhando cada revelação e quer continuar até o desfecho, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Renata começou a entender que aquela culpa ainda ecoava na casa, como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Lucas, em silêncio, olhava fixamente para o teto, como se estivesse ouvindo algo que os adultos não conseguiam perceber. Ele então disse que o senhor estava chorando menos e que parecia estar ouvindo a conversa. Aquela frase trouxe uma mistura de esperança e medo para todos na sala. O doutor Álvaro desceu novamente e explicou que o próximo passo seria simbólico, mas extremamente importante. Ele sugeriu que Marcos falasse diretamente com o avô, reconhecendo a dor dele e deixando claro que a família seguirá em frente, que o neto estava bem e seguro. Marcos hesitou, sentindo o peso de décadas de silêncio familiar. No entanto, ao olhar para Lucas, percebeu que não tinha escolha. Ele respirou fundo, levantou-se e falou em voz firme, ainda que emocionada, dizendo que Augusto não precisava mais vigiar ninguém, que seu arrependimento era compreendido. Nesse momento, um vento suave percorreu a sala, fazendo as cortinas se moverem lentamente. Clara sentiu o peso em seu peito diminuir, como se algo tivesse sido retirado de dentro dela. O ambiente parecia mais leve, embora todos soubessem que aquilo ainda não era o fim. Se essa história está mexendo com você, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque ainda há muito para acontecer. O doutor Álvaro observava tudo em silêncio, consciente de que estavam apenas no início de um processo delicado, onde passado e presente precisariam finalmente se reconciliar. Após as palavras de Marcos, a casa permaneceu em silêncio absoluto por alguns segundos, como se estivesse absorvendo cada sílaba dita em voz alta depois de tantos anos de omissão. O doutor Álvaro percebeu que o ar já não parecia tão pesado, embora ainda houvesse uma tensão residual, algo pendente, como uma conversa interrompida antes do ponto final. Lucas desceu lentamente os últimos degraus da escada e caminhou até o centro da sala, olhando ao redor com curiosidade serena. Ele disse que o senhor agora estava sentado, não mais no quarto, mas perto da janela, observando a luz da manhã. Aquela mudança de posição pareceu simbólica para o médico, indicando que algo começava a se deslocar dentro daquela história. Renata ajoelhou-se diante do filho e perguntou se ele ainda estava com medo. Lucas balançou a cabeça negativamente e explicou que o senhor parecia cansado, mas aliviado, como alguém que finalmente foi ouvido. As palavras simples da criança tocaram profundamente todos ali, trazendo lágrimas aos olhos de Clara, que começava a entender que seu desespero inicial tinha uma razão muito maior. Se você está acompanhando essa transformação e quer ver como essa história vai se resolver, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim.
O Dr. Álvaro pediu que todos se sentassem novamente e explicou que, muitas vezes, o reconhecimento da dor é o primeiro passo, mas não o último. Ele sugeriu que a família realizasse um pequeno ritual simbólico, algo íntimo, nada místico ou exagerado, apenas um momento de despedida e gratidão. Disse que poderia ser uma carta, uma conversa final ou até mesmo reorganizar o espaço do quarto, retirando objetos que ainda mantinham Augusto preso àquele lugar. Marcos decidiu subir com o filho até o quarto para mostrar que Lucas não estava sozinho e que aquela casa agora tinha outra história sendo construída. Clara acompanhou à distância, ainda receosa, mas sentindo-se mais segura do que em qualquer outro momento desde que chegara ali. O Dr. Álvaro permaneceu na sala com Renata, observando novamente o relógio parado. Subitamente, o relógio voltou a funcionar, marcando o horário correto pela primeira vez desde que o médico chegara. Renata levou a mão à boca, surpresa, sentindo um misto de alívio e incredulidade. O Dr. Álvaro apenas assentiu com a cabeça, como alguém que já esperava por aquilo. No andar de cima, Marcos falou calmamente, dizendo que o quarto agora pertencia ao filho, que ali haveria risos, crescimento e novas memórias. Lucas completou dizendo que o senhor podia descansar, pois ele cuidaria do ursinho sozinho agora. Aquela frase simples pareceu encerrar algo que palavras adultas jamais conseguiriam. Se esse momento está te emocionando, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o final dessa história. Clara percebeu que o frio constante no corredor havia desaparecido, substituído por uma sensação neutra, quase acolhedora, como uma casa que finalmente acorda depois de um longo inverno. O Dr. Álvaro sentiu um cansaço profundo, mas também uma satisfação rara. Ele sabia que nem todos os casos se resolviam assim, mas aquele parecia caminhar para um desfecho necessário. Ainda restava algo a ser feito, um último passo que confirmaria se Augusto realmente conseguiria partir ou se ainda havia algo não dito preso às paredes daquela casa. Marcos e Lucas desceram do quarto alguns minutos depois, ambos com expressões mais leves, como se tivessem deixado algo pesado para trás. Lucas parecia mais tranquilo, caminhando sem o olhar atento e assustado que antes denunciava a sua tensão constante. O Dr. Álvaro observou essa mudança com cuidado, sabendo que crianças raramente fingem esse tipo de alívio. Marcos contou que, no quarto, sentiu uma presença por alguns instantes, não ameaçadora, apenas silenciosa. Disse que falou tudo o que precisava dizer, pedindo perdão pelo abandono involuntário da memória do avô e agradecendo pelo cuidado invisível que, de alguma forma, Augusto tentará oferecer ao neto. Ao terminar, sentiu como se o ar tivesse se dissipado lentamente. Clara respirou fundo e comentou que, pela primeira vez desde que chegará, não sentia aquela tristeza constante pressionando o peito. Ela explicou que até o som da casa parecia diferente, menos rangidos, menos ecos estranhos. Aquela mudança deu-lhe confiança para acreditar que o pior realmente estava ficando para trás. Se você está gostando dessa virada na história, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda muito a continuar trazendo histórias completas como essa. O Dr. Álvaro pediu permissão para subir uma última vez ao quarto, apenas para confirmar algo importante. No quarto de Lucas, a poltrona havia sido colocada novamente junto à parede, em sua posição original, como se nunca tivesse sido movida. O canto antes sombrio agora parecia apenas um espaço comum, sem aquela sensação de peso acumulado. O médico fechou os olhos por um instante e sentiu uma calma rara naquele ambiente. Ao sair do quarto, ele percebeu que a caixa de madeira, deixada na sala, estava aberta. Dentro, o relógio de bolso continuava funcionando, mas as cartas haviam sido reorganizadas, alinhadas com cuidado. Ninguém admitiu ter tocado nelas. Aquilo foi interpretado pelo médico como um gesto final de despedida. Renata sugeriu que a família fizesse algo concreto para marcar aquele encerramento. Decidiu que reformariam o quarto de Lucas, não por medo, mas para simbolizar um novo começo. Clara concordou, sentindo-se finalmente segura para continuar trabalhando ali, sem a sensação de estar invadindo um espaço que não lhe pertencia. O Dr. Álvaro explicou que, mesmo com sinais positivos, era importante observar Lucas nos próximos dias, garantindo que o medo não retornasse. Ele reforçou que o que aconteceu ali não era algo para ser negado, mas compreendido como parte da história daquela casa. Se você quer ver como tudo isso vai se consolidar no final, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Enquanto se preparava para ir embora, o médico sentiu algo que não sentia havia muito tempo. A certeza de que, apesar da idade, ainda podia fazer a diferença, mesmo em situações que ultrapassavam os limites da medicina tradicional. Ao fechar a porta da casa,
O Dr. Álvaro olhou para trás por um breve momento e teve a nítida impressão de ver uma silhueta na janela, não triste, mas serena. Ele piscou, e a imagem desapareceu. Um ciclo parecia finalmente ter sido encerrado, embora o impacto daquela manhã ainda o acompanhasse por muito tempo. Nos dias que se seguiram, o Dr. Álvaro manteve contato frequente com a família, algo que raramente fazia após um atendimento. Havia um interesse pessoal naquele caso, não por curiosidade mórbida, mas pela sensação de que aquela experiência também mexera com algo profundo dentro dele. A casa, segundo Renata, parecia mais clara, mais viva, como se a luz entrasse com mais facilidade pelos mesmos cômodos antes tão pesados. Lucas passou a dormir a noite inteira, sem acordar assustado ou apontar para cantos vazios. Ele voltou a rir com facilidade, espalhando brinquedos pela casa sem aquela organização rígida que antes parecia uma tentativa inconsciente de manter tudo sob controle. Para o Dr. Álvaro, esse era um dos sinais mais claros de que a tensão havia realmente diminuído. Clara também relatou mudanças significativas. Disse que os sonhos estranhos cessaram completamente e que, ao entrar no quarto de Lucas, sentia apenas um ambiente comum, sem aquela tristeza que parecia grudada nas paredes. O desespero que a fizera quase abandonar o emprego transformou-se em alívio, curiosamente, em um senso de pertencimento inesperado. Se você está acompanhando essa história até aqui e quer apoiar esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora, isso faz muita diferença. Marcos comentou, em uma das ligações, que encontrou antigos documentos do avô e decidiu organizar tudo, não para apagar o passado, mas para compreendê-lo melhor. Entre os papéis, havia um diário nunca mencionado, onde Augusto escrevia sobre o medo de ser esquecido e sobre o desejo de proteger a família, mesmo à distância. Ler aquelas palavras fez Marcos perceber que, apesar do isolamento, o avô nunca deixará de amar, apenas não soubera lidar com a própria culpa. Renata sugeriu que parte da história fosse contada a Lucas quando ele fosse mais velho, de forma cuidadosa e sem traumas. O Dr. Álvaro concordou, explicando que silêncios longos demais costumam se transformar em sombras difíceis de dissipar. Aquela família parecia finalmente disposta a quebrar esse ciclo. Certa manhã, Clara encontrou o relógio de bolso cuidadosamente colocado sobre a mesa da sala, marcando a hora exata. Ninguém soube dizer como ele foi parar ali. O objeto foi guardado como lembrança, não com medo, mas como símbolo de uma história que havia sido encerrada com respeito. Se esse detalhe te chamou a atenção, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque cada parte dessa história foi construída para levar até o final. O Dr. Álvaro, ao ouvir esse relato, sentiu um misto de serenidade e melancolia, como alguém que se despede de um capítulo importante da própria vida. Ele começou a refletir sobre quantas histórias semelhantes havia testemunhado ao longo da carreira, quantas dores ignoradas, quantas casas cheias de memórias não resolvidas. Percebeu que aquele caso não era apenas sobre uma presença estranha, mas sobre o impacto do abandono emocional ao longo das gerações. Ao final da semana, o médico passou novamente pela rua daquela casa, apenas para confirmar uma sensação. Ao ver o jardim agora mais colorido e ouvir risadas vindas de dentro, ele teve certeza de que algo realmente havia mudado ali. Ainda assim, uma última pergunta permanecia em sua mente. Teria Augusto finalmente encontrado descanso, ou apenas aprendido a partir em silêncio? Algumas semanas depois, o Dr. Álvaro recebeu uma carta escrita à mão, algo cada vez mais raro nos tempos atuais. O envelope não tinha remetente, apenas seu nome escrito com uma caligrafia antiga e cuidadosa. Ao abrir, encontrou uma mensagem curta, assinada por Marcos, agradecendo não apenas pela ajuda médica, mas pela coragem de enxergar além do óbvio quando todos preferiam negar. Na carta, Marcos contou que a casa passará por pequenas mudanças naturais, como se estivesse se adaptando à nova fase. Portas que antes emperravam agora abriam com facilidade, e o relógio da sala nunca mais voltou a parar. Para ele, aquilo simbolizava que o tempo finalmente voltará a fluir naquele lar. Lucas começara a fazer desenhos diferentes, mais coloridos, cheios de sol, árvores e pessoas sorrindo. Em um deles, havia um homem idoso sentado em um banco de praça, não mais dentro da casa, observando pássaros. Quando perguntaram quem era, Lucas respondeu apenas que era alguém que agora estava descansando. Clara, por sua vez, sentia-se tão confortável que decidiu renovar o contrato de trabalho. Disse que aquela experiência mudará sua forma de enxergar medo e desespero, entendendo que nem todo pavor vem do mal, mas muitas vezes da dor não resolvida. Para ela, aquela casa deixou de ser um lugar assustador e se tornou um espaço de aprendizado silencioso.
Se essa história está te tocando de alguma forma, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a manter conteúdos profundos como esse. O Dr. Álvaro guardou a carta com cuidado, sentindo que aquele caso o acompanharia por muito tempo, talvez até o fim de seus dias. Ele passou a refletir com mais frequência sobre a própria vida, sobre arrependimentos antigos que nunca tivera coragem de encarar de frente. Percebeu que, assim como Augusto, também carregava culpas silenciosas, decisões adiadas e conversas nunca concluídas. A diferença agora era a consciência de que ainda havia tempo. Certa manhã, ao acordar antes do amanhecer, o médico teve um sonho vívido. Nele, caminhava por um corredor longo, semelhante ao da casa de Lucas, mas que terminava em uma porta aberta, inundada de luz. Ao acordar, sentiu uma paz estranha, como se tivesse recebido um lembrete importante. Nos dias seguintes, o Dr. Álvaro começou a aceitar menos atendimentos e dedicar mais tempo a ouvir histórias, não apenas sintomas. Ele percebeu que muitas dores não aparecem em exames, mas se manifestam em olhares cansados, silêncios prolongados e medos sem nome. A casa de Marcos e Renata tornou-se, sem que percebessem, um marco na trajetória daquele médico idoso. Não pelo mistério em si, mas pela confirmação de algo que ele sempre soubera no fundo do coração. Curar nem sempre significa eliminar, mas compreender e acolher. E, mesmo com todas as mudanças positivas, o Dr. Álvaro sabia que ainda havia um último fio daquela história a ser compreendido, algo sutil, quase imperceptível, que ligava o passado de Augusto ao futuro daquela família, e de alguma forma, ao próprio destino dele. Com o passar dos meses, o Dr. Álvaro percebeu que aquele caso continuava retornando à sua mente nos momentos mais inesperados, como se ainda houvesse algo a ser aprendido. Em caminhadas matinais, ele se lembrava do olhar cansado de Augusto na fotografia, e isso fazia refletir sobre quantas pessoas envelhecem carregando culpas que jamais encontram espaço para serem ditas em voz alta. Em uma dessas manhãs, o médico decidiu visitar um antigo asilo onde costumava prestar atendimento voluntário. Lá, encontrou rostos marcados pelo tempo, mas também pelo silêncio. Ao ouvir histórias de idosos esquecidos pela família, Álvaro passou a enxergar com mais clareza o que realmente havia prendido Augusto àquela casa: o medo de desaparecer sem ser lembrado. Essa constatação fez o médico mudar sua postura profissional. Ele passou a incentivar familiares a visitarem mais, a falarem mais, a não adiarem conversas difíceis. Em cada orientação, havia um pouco da história de Lucas, de Clara e do senhor triste que apenas queria ser reconhecido. Se você chegou até aqui nessa história, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque o final está se aproximando e ainda guarda reflexões importantes. Enquanto isso, na casa de Marcos, novas rotinas se estabeleciam. Jantares em família tornaram-se mais frequentes, viagens foram reduzidas e o tempo passou a ser tratado como algo precioso, não como um recurso infinito. Lucas começou a fazer perguntas sobre o bisavô, não com medo, mas com curiosidade genuína. Renata respondeu sempre com cuidado, falando sobre erros, aprendizados e a importância de dizer o que se sente enquanto ainda há tempo. O menino ouvia atento, como se aquelas palavras completassem algo dentro dele. Clara percebeu que sua própria ansiedade diminuíra desde aquele episódio. Ela passou a dormir melhor, a confiar mais em suas percepções e a não ignorar sinais emocionais, tanto nos outros quanto em si mesma. O desespero que a dominara nos primeiros dias agora parecia distante, quase irreconhecível. Em uma tarde comum, o Dr. Álvaro recebeu uma ligação inesperada de Marcos, dizendo que havia decidido transformar um dos cômodos da casa em um pequeno escritório de leitura, mantendo ali alguns objetos do avô, não como lembrança dolorosa, mas como homenagem. Aquela decisão soou para o médico como o fechamento de um ciclo. Ele desligou o telefone com um leve sorriso e percebeu que, sem notar, aquela história também havia mudado seu próprio ritmo de vida. O tempo já não parecia apenas algo que escapava entre os dedos, mas uma oportunidade constante de reparo e presença. Ainda assim, algo dentro do Dr. Álvaro dizia que o desfecho completo daquela história não estava apenas na casa ou na família, mas em uma última compreensão silenciosa que ele próprio ainda precisava alcançar. O Dr. Álvaro começou a sentir com mais intensidade o peso dos próprios anos, não como fraqueza, mas como consciência. As lembranças de pacientes antigos, de decisões difíceis e de palavras não ditas passaram a visitá-lo com frequência maior, especialmente à noite, quando o silêncio se tornava mais parecido com o daquela casa que mudara tudo. Em uma dessas noites, ele sonhou novamente com o corredor longo, mas desta vez não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava um homem idoso, de postura cansada, mas olhar tranquilo.
Não havia medo no sonho, apenas um entendimento silencioso entre os dois, como se compartilhassem uma mesma linguagem feita de arrependimento e aceitação. Ao acordar, o médico não sentiu angústia, mas um impulso claro de agir. No dia seguinte, resolveu visitar um antigo colega com quem havia rompido contato após uma divergência profissional anos atrás. A conversa foi difícil, carregada de silêncios e emoções antigas, mas terminou com um aperto de mão sincero. Para Álvaro, aquilo foi uma libertação pessoal inesperada. Enquanto isso, na casa de Marcos, uma última mudança chamou a atenção de todos. A poltrona antiga, que antes parecia carregar um peso invisível, agora era apenas um móvel comum. Lucas sentava nela para ouvir histórias, sem qualquer sinal de desconforto. O objeto perderá completamente sua carga simbólica. Se essa história está te fazendo refletir, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora, porque essas narrativas só continuam com o seu apoio. Clara comentou que, certa manhã, sentiu vontade de agradecer em voz alta antes de sair para o trabalho, sem saber exatamente a quem. Disse que foi um gesto espontâneo, mas que a deixou em paz o resto do dia. O Dr. Álvaro, ao ouvir isso, teve a certeza de que Augusto não estava mais ali. Não porque houvesse um sinal grandioso ou sobrenatural, mas justamente pela ausência total de qualquer manifestação. Às vezes, o verdadeiro descanso se revela no silêncio absoluto. O médico passou a escrever pequenos relatos sobre casos marcantes de sua carreira, não para publicar, mas para organizar sentimentos antigos. Ao escrever sobre aquela família, percebeu que não falava apenas de um espírito preso, mas de um homem que precisava ser visto, assim como tantos outros esquecidos pelo tempo. Ele concluiu que o desespero da babá recém-chegada não fora um acaso, mas um chamado. Clara, sensível e atenta, foi quem percebeu primeiro o que todos haviam ignorado. Cada pessoa teve um papel essencial naquela história, mesmo sem perceber. Com essa compreensão, o Dr. Álvaro sentiu que se aproximava de um encerramento maior, não apenas daquele caso, mas de um ciclo inteiro de sua vida profissional. Ainda faltava uma última etapa, algo simples, porém profundamente simbólico, que definiria como essa história seria finalmente guardada na memória de todos. O Dr. Álvaro decidiu retornar à casa uma última vez, não por necessidade médica, mas por uma sensação de conclusão inacabada. Ele avisou a família com antecedência, deixando claro que não se tratava de nenhum problema, apenas de uma visita breve. Marcos e Renata o receberam com carinho, percebendo que aquele homem fazia parte da história deles de uma forma que jamais esqueceriam. A casa estava diferente, mais viva, com cheiro de café fresco e sons cotidianos preenchendo os espaços antes silenciosos. Lucas correu até o médico com um sorriso largo, mostrando um desenho novo onde apareciam 3 pessoas de mãos dadas diante de uma casa iluminada. O Dr. Álvaro sentiu um nó na garganta, entendendo que aquele desenho dizia mais do que qualquer explicação racional. Eles sentaram-se juntos na sala, e Marcos contou que finalmente conseguia dormir sem aquela sensação constante de culpa e pressa. Renata disse que a casa deixará de parecer grande demais e passará a ser apenas um lar. Clara, mais confiante, comentou que nunca mais sentirá medo ali e que aquele trabalho se tornará especial para ela. Se você está acompanhando essa história até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque estamos chegando às partes finais e seu apoio é fundamental. O Dr. Álvaro pediu para ver o pequeno espaço de leitura criado em homenagem a Augusto. Ao entrar, percebeu que havia uma fotografia do avô, agora com um bilhete simples agradecendo pela história e pelo aprendizado deixado. O médico fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo, sentindo que aquela era a despedida que faltava. Ele falou em voz baixa, não para assustar ninguém, mas para si mesmo, dizendo que todos ali haviam aprendido algo importante e que agora era hora de seguir em frente. Lucas observava atento e comentou que o senhor não aparecia mais, mas que às vezes sentia algo bom, como um abraço invisível. Ninguém tentou explicar ou questionar aquela sensação. Todos aceitaram como um sinal de que o passado agora ocupava seu lugar correto, sem interferir no presente. O Dr. Álvaro percebeu que seu papel naquela história estava oficialmente encerrado. Ele não era mais o médico chamado às pressas, mas alguém que ajudara a abrir um caminho de compreensão. Aquilo lhe trouxe uma paz profunda, rara, que não vinha de diagnósticos acertados, mas de conexões humanas verdadeiras. Antes de ir embora, ele olhou mais uma vez para a casa, agora cheia de vozes e movimento. Pensou em como o desespero da babá recém-chegada havia sido o ponto de partida para tudo aquilo. O que parecia medo sem explicação revelou-se um pedido antigo por reconhecimento e perdão. Enquanto caminhava até o carro,
O Dr. Álvaro sentiu que aquela história finalmente encontrara seu lugar dentro dele. Ainda restavam 2 partes para serem contadas, mas o essencial já estava claro. O que era aquele desespero nunca foi algo maligno, e sim a manifestação silenciosa de uma dor que precisava ser acolhida para, então, desaparecer. Nos dias que se seguiram à visita, o Dr. Álvaro refletiu sobre o quanto aquela experiência havia impactado sua própria percepção da vida e da morte. Ele entendia agora que, muitas vezes, o que parecia sobrenatural não passava de histórias não resolvidas, de dores guardadas, de memórias que insistiam em permanecer vivas quando deveriam encontrar descanso. Augusto, em sua solidão, havia apenas pedido para ser lembrado, compreendido, finalmente, liberado. Lucas continuou a crescer em um ambiente leve, sem medo ou tensões inexplicáveis. Ele conversava mais com os pais, fazia perguntas sobre a família e sobre o bisavô, sem medo, apenas curiosidade. Para a família, aquela mudança era sutil, mas profunda. O peso invisível havia desaparecido, substituído por uma sensação de continuidade, de legado respeitado. Clara passou a narrar suas próprias experiências de forma mais calma, compartilhando observações com Renata e Marcos sobre como pequenas percepções podem revelar grandes verdades. Ela se tornará mais atenta e segura, entendendo que o medo inicial fora apenas uma porta de entrada para algo muito maior. Se você está gostando dessa história e quer ver o desfecho completo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque ainda resta o capítulo final, e ele é inesquecível. O Dr. Álvaro, ao ouvir relatos da babá, percebeu que aqueles momentos de desespero serviam como alerta. Quem percebe primeiro pode salvar não só a si mesmo, mas a outros, inclusive almas presas em lembranças antigas. Ele passou a organizar seus pertences com mais cuidado, revisitando fotografias e cartas antigas de pacientes, refletindo sobre quantas histórias ficaram incompletas. Em cada folha amarelada, via não apenas erros e medos, mas a chance de compreensão e libertação, como havia acontecido com Augusto e Lucas. Marcos e Renata decidiram, enfim, escrever uma pequena biografia do bisavô, não como registro macabro, mas como memória viva, para que Lucas entendesse quem fora Augusto e por que aquele homem havia ocupado espaço tão silenciosamente na história da casa. Se você está acompanhando essa narrativa até aqui, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, porque o final está chegando e cada gesto de apoio conta. O Dr. Álvaro sentiu, naquele momento, que seu papel não era apenas resolver mistérios, mas ensinar que atenção e empatia valem mais do que qualquer diagnóstico. O médico voltou ao seu próprio lar, sentindo-se mais leve, como se tivesse concluído uma missão que há muito tempo pairava em sua vida. Ele sabia que casos como aquele nunca se esquecem, mas também que deixar ir é parte do processo de cura, para vivos e para os que já partiram. Enquanto fechava a porta de casa naquela noite, Álvaro pensou na poltrona, no ursinho de Lucas, nas cartas de Augusto e nas palavras silenciosas de todos os envolvidos. Percebeu que o desespero da babá havia sido apenas o início de uma história de reconciliação, lembrança e perdão, um ciclo que finalmente se completava. E, nesse instante, um último sentimento percorreu seu coração: gratidão. Gratidão por ter presenciado o que muitos jamais conseguiriam, por ter ajudado uma família a se libertar de sombras invisíveis e por ter visto, finalmente, a paz se instalar onde antes havia desespero. O Dr. Álvaro passou a manhã seguinte revisitando mentalmente cada detalhe daquela casa e da experiência que transformará todos os envolvidos. Ele lembrava do olhar de Lucas, agora leve e confiante, do alívio de Clara, da serenidade de Marcos e Renata, principalmente, da sensação de que Augusto finalmente descansara, deixando apenas lembranças, sem peso, apenas aprendizado. Ele percebeu que, por décadas, havia tratado sintomas físicos sem dar a devida atenção aos sinais emocionais invisíveis que se manifestavam de forma indireta, às vezes até sobrenatural. Aquele caso reforçava algo que ele já sabia no fundo: compreender o humano vai muito além do corpo, e reconhecer a dor alheia é essencial para que ela encontre alívio. Lucas passou a desenhar frequentemente, e em cada desenho havia sinais de luz, sorrisos e figuras de pessoas em harmonia. Para a família, era um sinal silencioso de que o passado não mais interferia, mas servia de memória e ensinamento. Para Clara, era a prova de que sua coragem inicial em enfrentar o medo havia mudado não só o presente, mas o futuro. O Dr. Álvaro começou a compartilhar discretamente a história com colegas, não como um caso paranormal, mas como exemplo de empatia e atenção. Ele queria que outros profissionais compreendessem a importância de olhar além do óbvio, de perceber a necessidade de quem sente, mesmo quando ninguém mais acredita. Se você está acompanhando essa história até o final,
Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque momentos como esse merecem ser lembrados e compartilhados. Ele sabia que, em muitas famílias, sinais semelhantes passavam despercebidos, e que uma intervenção sensível poderia fazer toda a diferença. Em uma última visita à casa, meses depois, o Dr. Álvaro percebeu que a luz da manhã entrava pelos mesmos lugares que antes pareciam sombrios, e que os risos de Lucas ecoavam de forma natural. Tudo estava transformado, mas sem alterações forçadas, apenas pela aceitação e compreensão do passado. Ele sorriu sozinho, refletindo sobre como o desespero de uma babá recém-chegada havia iniciado um processo de mudança tão profundo. A coragem de perceber e agir cedo, mesmo sem saber tudo, fora o primeiro passo para que todos pudessem viver em paz. Renata comentou, em uma conversa com o médico, que sentia como se Augusto estivesse finalmente sorrindo de algum lugar, contente por ver que sua família estava bem. Marcos assentiu, emocionado, concordando que a memória de seu avô agora era fonte de aprendizado, não de dor. O Dr. Álvaro deixou a casa pela última vez com uma sensação de conclusão, sabendo que havia cumprido sua função não apenas como médico, mas como alguém capaz de enxergar o invisível, ouvir o não dito e trazer cura onde apenas o medo parecia habitar. E assim, a história terminou. O Senhor triste desapareceu, mas deixou lições profundas. Atenção, empatia e coragem para encarar dores antigas podem mudar vidas. Lucas continuou crescendo, Clara seguiu confiante, e os pais aprenderam a valorizar cada momento, enquanto o Dr. Álvaro guardou para sempre a certeza de que, às vezes, ouvir é a medicina mais poderosa de todas.